autoridades dessa cidade, nós cumprimentamos com muita alegria nesta noite, neste culto de ação de graças, pelo 139º aniversário da nossa amada cidade de São Caetano do Sul. Amém? Graças a Deus. Amados, de fato, eu deveria estar aqui para apresentar e passar a palavra ao bispo Átila Brandão. Ocorre que há poucos dias nós soubemos da sua impossibilidade de estar entre nós. Convidado que fora, organizado que estava para estar conosco nessa noite de festa, de culto ao nosso Deus, houve um conflito em sua agenda, tanto que ele nem está no Brasil, ele se encontra no exterior e não pôde estar entre nós, e soubemos há poucos dias. A diretoria então do Compass reunida decidiu e entendeu que nós deveríamos trazer aqui a ministração da palavra de Deus. O que faremos nesta noite com muita alegria, com muito prazer, com muita satisfação e também com muito temor e muito tremor. Amém? Uma alegria estarmos nesta noite aqui, neste lugar. Quero saudar a você, meu irmão, minha irmã, católico, católica, você de outra religião que esteja entre nós. Certa feita alguém me perguntou: pastor Wagner, por que a todos o senhor trata de irmão, de irmã? Eu disse: olha, porque eu não quero errar nunca, eu sempre trato de irmão, de irmã. Se for, eu já acertei, né? Se não for, eu já manifesto o meu desejo de que se torne realmente irmão e irmã, né? Se de repente alguém que está procurando alguma coisa para fazer, quem sabe eu não vou ser irmão desse cidadão mesmo, né? Então é sempre assim, estamos entre irmãos, entre irmãs, como pessoas que creem no Deus vivo, e a Ele tem entregado as suas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou quem sabe aí a tela do seu celular. Lá em nossa igreja a gente podia pôr o texto na parede, né? Mas se você está com a Bíblia, abra aí no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 32. Nós vamos ler apenas os primeiros 8 versículos da palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 32, em seus primeiros 8 versículos. Se você já encontrou, diga amém. Se está procurando, grita misericórdia. Se está sem Bíblia, sem celular, diz glória a Deus. E ouça com atenção o que diz a palavra: eis aí está, que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome, e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas dos fraudulentos são más. Ela maquina intrigas para arruinar os desvalidos com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza prosperará. Amém? Graças a Deus. Amados, falar de cidade não
significa apenas falar da sede de um município. Falar de cidade não significa apenas falar de um espaço territorial ocupado por certo número de pessoas. Até porque não haveria cidade se não houvessem habitantes nessa cidade. Aqueles que habitam procuram lugar. Aqueles que habitam precisam ter um lugar. Por isso, falar de cidade é também falar de pessoas, é falar de vida humana, é falar de relacionamentos, é falar de sonhos, é falar de projetos que são pessoais, que são conjugais, que são familiares, sonhos que são de toda uma cidade povoada, e uma cidade que reúne pessoas que pretendem o bem viver. Tenho dito ao longo dos 6 anos que nesta cidade estou, que com alegria fui acolhido, com alegria fui recebido, conhecendo à época o Conselho de Pastores, os governantes dessa cidade, e como tem sido bom poder estar, trabalhar, exercer ministério pastoral na cidade de São Caetano do Sul. Muitas pessoas nasceram aqui. Alguns aqui nasceram, aqui constituíram família, aqui se fixaram e aqui vivem as suas realidades de vida. Outros escolheram essa cidade para viver. Muitas pessoas vieram para cá por opção, por escolha. Na minha família tem um exemplo de uma prima. Há 6 anos atrás, quando soube que eu vim pastorear em São Caetano, nos encontramos, ela disse: olha, o meu sonho é morar em São Caetano. Quero que o meu filho tenha lá bom ensino e boa escola. Eu quero viver naquela cidade. Mas à época, ela é uma cirurgiã gástrica, trabalhava em São Paulo em 4 hospitais, e há poucos meses, indo fazer uma visita aqui do nosso pronto-socorro, quando eu cheguei, dei de cara com a Márcia, minha prima. Eu disse: Márcia, o que você está fazendo aqui? Ela disse: eu que pergunto o que você está fazendo. Eu estou trabalhando, vim fazer uma visita. Ela disse: eu estou trabalhando, sou médica aqui. Amém, amado? E falou com alegria, ela abriu um sorriso: olha, meu filho já está na escola, eu já moro na cidade, e agora trabalho aqui. Amados, isso é bênção. Podemos habitar numa cidade, podemos travar relacionamentos nessa cidade, podemos estabelecer na cidade um lugar como ponto de origem para nossos sonhos, nossos planos e nossos projetos. E, amado, falar de cidade também é falar do cuidado de Deus para com a nossa vida. Se formos à Bíblia Sagrada, lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, diz a palavra do Senhor que Deus fez uma cidade para nós. Amém? Apocalipse capítulo 21, a Bíblia diz que Deus tem preparado para nós uma cidade. O Apocalipse diz que é a Nova Jerusalém, e diz que nós vamos morar lá. Amém? Diz que lá será o lugar da nossa habitação eterna. A Bíblia afirma, e lá no Apocalipse está as medidas da cidade. A palavra fala que lá haverá um reinado, amados. Haverá uma cidade onde não haverá pranto, não haverá choro, não haverá decepção. Ninguém vai se amargurar mais com nada. Ninguém vai mais buscar aquilo que é passageiro. Ninguém vai mais dar tanto valor àquilo que a traça corrói e o ferrugem consome. Porque lá haverá o reinado de Deus. Deus estará reinando sobre nós. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele estará liderando nossas vidas naquele lugar. E confesso a você, meu irmão, minha irmã, depois de pouco tempo de convertida, eu tinha uma ideia do céu esquisita. Na verdade, era a minha concepção que o céu era um lugar, todo mundo vestido de branco, harpinha na mão, voando para baixo e para cima. Anjinho para todo lado, todo mundo de branquinho, harpinha na mão e voando. Vum, vum. Aí um dia eu falei: meu Deus, que céu mais sem graça, senhor. Como é que vai ser isso? Anjinho voando para lá, para cá? Não. Até que um dia, ouvindo um sermão,
louvado seja Deus. A minha ideia de céu mudou. Aquilo que eu imaginava seria céu, na palavra daquele pregador, para mim mudou. Eu pensei sim no céu como lugar da nossa habitação eterna, a cidade santa, a nova Jerusalém, mas que não vai ser lugar de desocupado. Vai ser lugar que vai ter trabalho, mas não mais o trabalho enfadonho. Não haverá mais a realidade de trabalho que para muitos, meu Deus, amanhã já é segunda, eu tenho que ir para aquele lugar, mas o trabalho será só de prazer. Na verdade, Deus, quando constitui o trabalho na vida do homem, é para o seu prazer, é para a sua alegria, é para a sua manutenção, sim, mas o trabalho não seria para ele um Deus. E amados irmãos e irmãs, a minha ideia de céu foi mudando. Eu disse: que lindo, que lindo. Nós vamos ter um lugar ali que não vai ser sem graça. Habitaremos eternamente na cidade santa, na nova Jerusalém. E amados, eu fico pensando, eu digo, eu sei que esse dia virá. Amém? Repita comigo: esse dia virá. Fale para quem está do seu lado: esse dia virá. Quando o Senhor Jesus vier da glória, buscar a sua igreja, buscar os santos, buscar os salvos, olha filho, venha para cá, este é o lugar que eu tinha preparado para você, desde o início de tudo, mas você saiu da minha presença, desejou viver sob o seu próprio governo, você decidiu tomar conta da sua vida, e decidiu sair da minha presença, mas ainda assim eu amo você. Tem uma cidade pronta para a sua habitação eterna. Mas amados, enquanto isso não acontece, nós vivemos aqui e nos encontramos na cidade. Louvado seja Deus, nos encontramos na cidade de São Caetano do Sul, que ontem aniversariou. E já ontem pessoas estiveram louvando a Deus, exaltando a Deus, glorificando a Deus pela bênção do aniversário dessa cidade. Nós hoje aqui fazemos a mesma coisa e nos unimos a todos os outros que se alegram com este aniversário. E a cidade não é só um lugar para as vitórias, os sonhos, os projetos e as alegrias. É na cidade também que nós vivemos os nossos dramas pessoais, relacionais, conjugais. É na cidade também, que ainda não é eterna, que nós temos as nossas necessidades, temos as nossas dificuldades. E amados irmãos e irmãs, o profeta Isaías, quando escreve falando do reinado eterno, ele está chamando a atenção do povo de Judá. Ele diz com todas as letras: haverá um céu, haverá uma nova terra, haverá uma cidade nova, mas enquanto ela não se estabelecer plenamente, vocês devem estar atentos. Viver na cidade requer de nós atenção, cuidado e zelo para o bem da cidade, a fim de que nós estejamos bem. O profeta Isaías fala de um tempo em que Judá, o reino do sul, está sendo ameaçado pela Síria. E amados, o povo de Deus que experimentou diversos cativeiros e muitos dominaram a sua terra, amados, o profeta está dizendo: olha, pior do que ser dominado por outro povo, pior do que ser subjugado por outro povo, pior do que ter o templo derrubado, pior do que ter o nome trocado, pior do que perder a sua identidade, diz o profeta. Pior do que todas essas coisas, o que pode levar uma cidade, o que pode levar um povo, o que pode levar uma nação ao pleno desastre, é o pecado, a desobediência e a falta da fé em Deus. É o que o profeta Isaías enfatiza na primeira parte do seu livro. O que nós temos que tomar cuidado é com o pecado, com a desobediência a Deus e a falta de fé nele. Por que do pecado? Porque o pecado nos afasta de Deus, e afastados de Deus, perdemos também os seus valores, os seus princípios, e perdemos o Deus de vista, não tendo como modelo da nossa existência. O problema da desobediência
É quando resolvemos nós, por nós mesmos, tomarmos conta da nossa vida, como se isso fosse possível. Se nós pudéssemos viver sem a dependência de Deus e sem buscar ao nosso Deus nas nossas decisões, nos nossos planos, nossos sonhos e nossos projetos. E a falta de fé em Deus enfraquece a vida humana, enfraquece os relacionamentos humanos, enfraquece o construir de planos e projetos de Deus para as nossas vidas. E nesse contexto, o salmista Davi, lá no Salmo 121, ele diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aleluia! Amados, quantas pessoas estão nas cidades e quantas pessoas estão no lugar da sua habitação, fazendo esta oração, ou levantando este clamor, e o salmista diz: olha, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, amados? O nosso socorro está em Deus. É necessário que nós olhemos para o alto. É necessário que nas nossas aflições, nos nossos embates, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, nós precisamos olhar para o alto. Nós não podemos andar e caminhar em nossa cidade só olhando para baixo. Não podemos andar com os nossos ombros caídos. Não podemos nos deixar levar pelas dificuldades, pelos dramas, pelas impossibilidades que são nossas, porque nós cremos num Deus que é Deus do impossível. E amados irmãos e amadas irmãs, quantos pela cidade perambulam sem rumo, sem destino, sem atenção? A cidade, sim, é o lugar da nossa habitação, é o lugar dos nossos sonhos e também dos nossos projetos. Mas é também um lugar onde nós experimentamos coisas que não nos agradam, coisas que nos entristecem, e por isso precisamos olhar para cima. Há uma canção que diz: Brasil, olha para cima, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. E nesta noite podemos dizer num coro: São Caetano, olha para cima, olha para cima, do alto vem o socorro. É verdade que na planície nós temos as nossas responsabilidades. Na planície nós tomamos as nossas decisões. Na planície, como cidadãos e cidadãs responsáveis, chamados por Deus, nós temos sim que tomar posição e tomar decisões. Mas quando fazemos isso, depois de olharmos para o alto, fazemos recebendo de Deus a direção, a orientação e o poder. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que o profeta Isaías insiste com o povo de Judá. É importante que tenhamos por vista e não percamos de vista uma cidade preparada para nós. Lá não haverá problemas de comunicação. Lá não haverá louco algum dominando sobre nós. Porque o Deus que nós cremos, o Deus que entregou o seu Filho Jesus por nós, tem para nós projetos de nobreza. Todo governo humano que busque a Deus, esteja atento aos propósitos e à vontade de Deus, se cuida com a questão do pecado, se preocupa em ser obediente a Deus e exercita a sua fé em Deus, este tem sim projetos nobres que o faz perseverar. A palavra profética para o meu e para o seu coração é esta: vivemos aqui hoje e nos alegramos com o aniversário da cidade de São Caetano. Somos gratos a Deus, a Ele damos graças pela existência da cidade de São Caetano. Mas nós olhamos para o alto e dizemos: olha, há uma cidade santa, Nova Jerusalém, que está preparada para nós.
enquanto não formos levados para lá, enquanto não formos chamados para lá, vivamos aqui. Vida na presença de Deus com responsabilidade. Vida na presença de Deus e buscando a direção do Senhor. Vida na cidade, na presença de Deus, fazendo o nosso melhor para que o nosso próximo esteja melhor, a comunidade esteja melhor e a cidade seja, a partir de cada um de nós, cada vez melhor. Que Deus possa nos abençoar. O profeta, quando diz no verso 5, ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. A loucura aqui não é a questão de debilidade mental. A loucura aqui, no original, significa insensatez. Viver longe de Deus, viver no pecado e desobedientemente a Ele, é viver de forma insensata. Que a nobreza de Deus nos alcance. Que o poder de Deus nos envolva. Que a sua graça, como já cantamos aqui, seja a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. E que como cidadãos e cidadãs da amada cidade de São Caetano do Sul, cada um de nós faça o seu melhor. Cada um de nós entregue o seu melhor. Cada um de nós cuide de forma nobre dessa cidade. E que nós não possamos agir de forma insensata, entregues ao pecado, vivendo na desobediência e na não experiência da nossa fé em Deus e no seu Filho Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos guardar. E na cidade aonde nós estamos, e aonde Deus permitiu que nós estivéssemos, nós possamos experimentar o melhor de Deus. Até aquele dia que Ele nos levará ao lar celestial. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde. Abençoe os governantes desta cidade. Abençoe a todo aquele e aquela que postula ver direção ou colocar-se a serviço para o bem da cidade. E que em todo tempo a vontade soberana de Deus se dê sobre essa cidade. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, alegre o nosso coração e nos use de acordo com o propósito do seu coração. Amém? Quero convidar você a inclinar a sua fronte. Se for necessário a você, feche os seus olhos. É bom olharmos para o alto. É bom termos a certeza que é uma cidade feita por Deus para nós. Mas é de fundamental importância, enquanto aqui estamos, orarmos pela paz da cidade de São Caetano do Sul. Orarmos pela prosperidade dessa cidade. Sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. E nos dispor nas mãos dEle, para que através de nós, todo o seu plano se dê nessa cidade. Orarmos como cidadãos e cidadãs, por aqueles que governam, por aqueles que decidem. Colocarmos diante de Deus, rogando a sua sabedoria, a sua instrução, a sua direção. Que Deus lhes dê saúde, lhes dê inteligência, lhes dê autoridade. Porque a palavra de Deus diz que não há autoridade que não seja entregue por Deus. Por isso, Senhor, nós aqui nos colocamos mais uma vez em Tuas mãos. E declaramos, Senhor, como a Tua serva Maria disse: eis aqui a Tua serva, faz em mim o Teu querer. Que cada um de nós, como servos e servas do Senhor, habitando, vivendo nesta cidade,
nos coloquemos assim nas mãos de Deus. É por isso, Pai, que nós colocamos a nossa vida mais uma vez nas Tuas mãos. Pai, cuida de nós, cuida do nosso coração, cuida da nossa mente, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, perdoe os nossos pecados. Perdoa, Senhor, toda vez que nós somos desobedientes a Ti, a Tua palavra e a Tua instrução. Pai, a cada dia aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, para que nós possamos resistir ao dia mau. E como diz a Tua palavra, depois de resistirmos a tudo, permanecemos inabaláveis, Senhor. Torna-nos assim, Pai, abençoando a cada filho, a cada filha aqui presente, a cada casal, a cada família aqui presente ou representada, Senhor. Que as Tuas bênçãos se derramem de forma contínua e copiosamente sobre a cidade de São Caetano. Que a Tua alegria nos envolva, que a Tua paz nos conduza e que o Teu poder, dia após dia, nos fortaleça. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.